Olá pessoal, muito boa noite. Prazer estar com vocês, principalmente para tratar de desse tema que é um tema extremamente relevante. Preparado para defender o que creio. Nem todas as pessoas estão preparadas para isso. Eu imagino que você esteja ciente. Porque nós vivemos num mundo assim totalmente confuso, totalmente. Nós vivemos num mundo de verdades relativas. É aquela ideia, o que é verdade para você não é para mim. E é nesse contexto que muitos cristãos geralmente não estão preparados para defender a sua fé. Deixa-me colocar aqui, de uma maneira geral, poderia até colocar assim, sendo um pouco mais ousado, dizer que frequentemente as pessoas acabam caindo, os cristãos acabam caindo, nós cristãos acabamos caindo em contradições. E algo que é muito importante, que é a não contradição, fundamenta-se na integridade da pessoa de Deus, da natureza de Deus, quem Ele é. Deus não se contradiz. E é por isso que nós, como seus filhos, precisamos aprender como tratar dessa questão sem contradição. Para abrir um pouquinho mais o nosso contexto, deixe-me dizer exatamente o que nós estamos falando. A ideia básica é a ideia da apologética. E apologética nada mais é do que uma defesa. É nós defendermos aquilo que nós acreditamos. De uma forma geral, deixe-me colocar da seguinte forma, só para você dar uma olhadinha. Apologética vem do latim apologeticus, da palavra que vem proveniente da palavra grega apologetikos. É derivado de uma outra palavra grega também, apologia, que significa uma defesa verbal. Em outras palavras, é um conjunto de argumentos ou escritos racionais fundamentados na justificação de uma afirmação, teoria ou doutrina religiosa. É muito importante para nós podermos entender esse contexto pelo seguinte: a defesa da fé é fundamental. E como um cristão, eu preciso aprender a defendê-la de uma forma racional, com argumentos inteligentes. Agora, infelizmente, nós seres humanos estamos perdendo essa capacidade de raciocinar de uma forma lógica. Deixa-me colocar da seguinte forma. O estudo da lógica no nosso país não faz parte da grade curricular. E é uma perda praticamente irreparável. Porque é fundamental nós aprendermos a raciocinar logicamente, ou seja, ter uma estrutura de pensamento. E não é uma coisa difícil, mas você precisa ser treinado a fazer isso. Deixa-me dar um exemplo bem legal para a gente pensar um pouquinho. Deixa eu colocar o seguinte para você e me diz o que você acha dessa proposta. Todas as religiões são iguais. Pergunta, essa afirmação seria verdadeira ou falsa? O que você acha? É muito legal se nós pudermos trabalhar isso daí, e trabalhar de uma forma lógica. Deixa-me colocar da seguinte forma para facilitar. Existem pessoas que acreditam que Deus existe. Existem pessoas que acreditam que Deus não existe. Se aqueles que acreditarem que Deus não existe estiverem certos, todos os que acreditam que Deus existe estarão errados. Isso é óbvio. Mas e se aqueles que acreditam que Deus existe estiverem certos? Porque agora você tem aqueles que creem que Deus é um só e aqueles que creem que são muitos deuses. Se aqueles que acreditam que são muitos deuses estiverem certos, os politeístas, então todos aqueles que acreditam que Deus é um só, no caso os monoteístas, estarão errados. Mas e se aqueles que acreditam que Deus é um só estiverem certos? Daí nós temos aqueles que acreditam que esse Deus seria um Deus pessoal e outros que acreditam que ele seria impessoal, seria uma força, uma memória planetária, alguma coisa assim. Ou seja, se aqueles que acham que esse Deus seria apenas algo impessoal, se eles estiverem certos, todos aqueles que acreditam que Deus é pessoal, obviamente estarão errados. Mas e se esses que acreditam que Deus é pessoal estiverem certos? Olha só que interessante. Agora nós temos aqueles que acreditam que Deus existe
que ele é um só e que ele é pessoal. Existem apenas 3 grandes religiões no mundo que tratam disso. Nós temos o judaísmo, temos o islamismo e temos o cristianismo. Das 3, apenas o cristianismo afirma que Jesus é Deus. Então, se Jesus for Deus, é óbvio que todas as outras religiões estão erradas. Percebe essa afirmação que todas as religiões são iguais? Essa é uma afirmação que não está correta. As religiões não são iguais. Essa afirmação, ela é falsa. Por isso eu e você precisamos aprender a como conduzir o raciocínio. Muitas pessoas, ao se depararem com essa proposta, todas as religiões são iguais. Geralmente eles falam, não, claro que não. E o argumento que normalmente é utilizado é um argumento fácil de ser derrotado, porque a pessoa vai falar da sua religião. Aí a coisa começa a ficar um pouquinho diferente, você não acha? Deixa eu dar mais um exemplo, que é um exemplo bem interessante para nós podermos pensar. Pense nessa afirmação. Jesus foi somente um homem sábio. Eu me deparo com muitas pessoas falando a respeito disso, tratando dessa questão específica de Jesus ser um homem sábio. Quando eu pergunto para eles, mas é só isso? Eles falam, não, Jesus foi um homem sábio. Deixa eu me colocar assim, da seguinte forma. Preste atenção, veja o que você acha. Um simples homem que afirma ser Deus não pode ser um homem sábio. Eu creio que isso é algo óbvio. Então você não precisaria muito problema em aceitar isso. Imagina eu, professor Adalto Lourenço, chegar para você e falar assim, eu sou Deus. Você olhar para mim e falar assim, tá bom. E você ia virar as costas, nem iria esperar eu terminar a minha palestra, ou seja lá o que for, certo? Por quê? Não faz sentido. Um homem que se diz ser Deus não pode ser um homem sábio. Agora, deixa eu pegar a segunda. Um Deus que afirma ser Deus não pode ser tampouco um mero homem sábio. Percebe? Ou seja, se é Deus que está falando que ele é Deus, ele não pode ser apenas um homem, um mero homem sábio. Portanto, nós temos 2 questões aí a serem tratadas. A primeira, um homem que afirma ser Deus, ele é um tolo. E o segundo, Deus dizendo que é Deus, ele tem que ser Deus. Em outras palavras, nós estamos diante de algo muito interessante. Perceba o seguinte, Jesus, ele pode ser um tolo ou Deus. A única coisa que ele não pode ser é um simples homem sábio. Percebe como raciocínio é algo fundamental? E nós precisamos aprender a pensar dessa maneira em todas as áreas, não apenas nessa área, mas em todas, para que os nossos argumentos sejam e possam ser relevantes diante das pessoas. Não sejam apenas uma conversa, não seja apenas eu discordo de você. Não, nós precisamos ter algo totalmente diferente. Agora, como que nós podemos trabalhar essa questão da defesa daquilo que nós cremos? É muito importante quando nós nos deparamos com essa pergunta, porque existem 2 questões fundamentais aí que eu gostaria de trazer para vocês. É a ideia de conhecimento e atitude. Quando nós falamos de conhecimento, existe um texto nas Escrituras muito importante, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, diz assim, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Ou seja, estar preparado é assim, é você estudar, gastar tempo, investir. Eu gosto de brincar um pouquinho, mas, por exemplo, aí tem um grande amigo nosso aí, ele está meditando, não meditando. Percebe? Nós precisamos aprender, ou seja, estar preparados para defender aquilo que nós cremos. Ou seja, estudar, conhecer o assunto. Muitas pessoas passam um e-mail pedindo para eu poder ajudá-las. Geralmente, deixa eu ser bem reto e direto aqui. Alguns casos específicos, a pessoa entrou num site ou numa discussão, num grupo de ou ateus ou evolucionistas, esse tipo de pessoas, e a pessoa não estava tão bem preparada para poder
responder o que estava acontecendo. Em outras palavras, foi um negócio assim interessantíssimo, sabe por quê? Porque de repente ela pede para eu ajudá-la a sair do buraco que ela mesma se colocou. Ou ela caiu dentro desse buraco, deixa eu colocar dessa forma. Ou seja, o que eu posso fazer? Eu não estava lá, eu não comecei. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós precisamos, meus queridos, conhecer, saber antes de defender alguma coisa, conhecer, estar preparado, gastar tempo. Agora, eu quero colocar algo para você pensar que não é apenas conhecimento. Lembra, eu disse que é conhecimento e atitude. São duas coisas. Deixe-me falar um pouquinho a respeito da atitude, que está em 2 Timóteo capítulo 2, versos 24 a 25. O texto diz assim: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Muitas pessoas, quando nós tratamos disso, as pessoas falam assim, mas nós temos que ter uma atitude enérgica. Seria algo mais ou menos assim? Ou seja, eu vou brigar com a pessoa? Não. O que o texto nos diz é algo um pouquinho diferente, para não dizer totalmente diferente disso. Deixe-me explicar o porquê. Quero colocar da seguinte forma, para ficar fácil. Olha todos os detalhes, o passo a passo que o texto nos dá. O texto diz que a nossa atitude não deve ser uma atitude de briga, ou seja, nós não devemos nos meter em brigas. Nós devemos ser gentis, tratar bem as pessoas, estarmos aptos para ensinar, ou seja, nós conhecemos o assunto. Sermos pacientes, talvez não vai ser da primeira vez. Sermos mansos, ou seja, ter aquela atitude de eu não vou brigar, eu não preciso ficar irado, eu não preciso ficar revoltado, não preciso esbravejar. E ter a expectativa de que realmente Deus é quem vai conceder a essas pessoas a capacidade de ver a verdade. Porque, no fundo, o que nós estamos querendo é apenas que as pessoas conheçam a verdade. Eu vou tratar disso daqui a pouquinho com mais detalhes. Deixa eu dar um exemplo bonito a respeito do que eu acabei de falar, um exemplo que vem da própria Bíblia. Ele encontra-se lá no livro de Atos, no capítulo 18, do verso 24 até o verso 26. Fala de uma pessoa que nós conhecemos, é o Apolo, que Paulo fala lá em 1 Coríntios. Diz o seguinte: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. O poderoso aí significa que ele conhecia bastante. E ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão, olha o detalhe, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e, com exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Percebe? Apolo era um homem versado, conhecedor da Bíblia. E ele realmente estava assim entusiasmado com essa ideia de defender a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Mas ele não tinha o conhecimento completo. Percebe? Áquila e Priscila pegaram Apolo e foram trabalhar com ele. Por quê? Porque eles quiseram ajudá-lo. Porque se você ler o comecinho desse capítulo 18 de Atos, você vai perceber que Paulo ficou mais de 1 ano e meio lá na cidade de Corinto ensinando, e ele praticamente morava junto com Priscila e Áquila, estava junto com esse casal, eles faziam tendas, e Paulo também fazia tenda, então era a mesma profissão. Parece que eles gastaram um bom tempo fazendo tendas. E Áquila e Priscila, eles aprenderam muito com Paulo. Agora eles estavam passando para Apolo, para que Apolo pudesse ensinar com sabedoria, com entendimento, não apenas assim com os argumentos que ele já tinha, mas com os argumentos que Paulo havia recebido do próprio Senhor. Agora, por que eu disse tudo isso? Tem um ponto muito importante que eu queria deixar para você, que é o seguinte: o objetivo não é ganhar um argumento, ou seja, convencer a pessoa, mas expor as evidências, esclarecer. Se você quiser realmente
aprender a defender aquilo que você crê, aprenda esse ponto principal. Nós estamos aqui para esclarecer. E isso é fundamental. Eu e você estamos aqui para isso. Nós não conseguimos convencer pessoas. Nós podemos apenas levá-las a ver aquilo que nós vemos, ou seja, apresentar a elas, deixe-me corrigir, apresentar a elas aquilo que nós já vemos. Então esse é um ponto fundamental, ou seja, o nosso objetivo. Se você tiver isso em mente, ou seja, qual é o teu objetivo em defender aquilo que você crê? O objetivo é bem simples, não é ganhar o argumento, não é esse o alvo, mas é expor as evidências. Percebe como é importante você conhecer o material? Porque não é simplesmente falatório, conversa. Não, nós precisamos aprender a defender, estar preparados, ter bons argumentos. E é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Deixa-me dar uma pergunta para você responder para mim. Pergunta: por que defender o que creio? Rapaz, não é uma pergunta interessante? É só porque você vestiu a camisa e agora você vai defender aquilo que você crê? É só isso? Não. Deve ter algo principal por trás disso. E tem. E a Bíblia nos diz o porquê nós devemos defender o que nós cremos. Veja o texto de Salmo 18, verso 3. Diz assim: ora, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Percebe, nós estamos num mundo onde os fundamentos, a base de funcionamento está sendo corroída. Ou seja, a verdade está sendo substituída pela mentira. Eu digo isso em todas as áreas, não é só na área da ciência, não é apenas em algumas áreas aqui e ali, não. É praticamente em todas as áreas. As pessoas já não sabem mais quem elas são. As pessoas não sabem mais por que elas estão aqui. Nós lutamos e brigamos por coisas que são fúteis. Rapaz, eu vou falar um pouquinho agora como físico. Nós moramos num planeta que tem quase 6.400 quilômetros de raio. O diâmetro dele é de 12 mil e bolinha aí, quilômetros, tá? E olha que coisa interessante. Tem uma camadinha fininha de atmosfera que não dá 10 quilômetros, que é onde a gente tem o nosso ar para respirar. Acima disso a gente não consegue nem respirar direito. E nós, nessa camadinha de quase 10 quilômetros, quase nos matamos. Nós não conseguimos viver em paz. E é um brigando com o outro, nós ouvimos de guerras, de rumores de guerras, nós ouvimos de atentados, das coisas mais absurdas possíveis. Por quê? Porque os fundamentos estão sendo destruídos. Nós vemos pessoas brigando por essas questões raciais, cor de pele. Eu quero dizer para você que embaixo dessa pele aqui, se nós tirarmos, são milésimos de milímetro. Se nós tirarmos isso aqui, a cor do que está aqui embaixo da minha pele é igual à cor de qualquer outra pessoa, independente da cor da pele dessa pessoa. Percebe? Nós somos a essência, nós perdemos essa ideia, não é a cor da pele, é a essência, quem nós somos. Ou seja, nós somos seres humanos. Faz diferença se a pele é mais clara, se a pele é mais escura, se a pele é dessa cor, daquela outra cor? Claro que não. Percebe? Esses fundamentos, a base está sendo removida. Ou seja, hoje eu e você, nós ficamos aí quase que brigando para lá e para cá com um monte de coisa que praticamente não tem nada a ver. Mas deixe-me seguir um pouquinho mais. Ou seja, se nós pensarmos no por que defender o que creio, tem uma outra pergunta logo depois dessa que é fundamental, que é a seguinte: aquilo que creio é verdadeiro? Essa é uma pergunta assim, muito interessante por duas razões. Primeiro, deixe-me colocar da seguinte forma: muitas pessoas não sabem o que elas creem. Elas acham que sabem o que elas creem. Deixa eu colocar da seguinte forma: pessoas chegam para mim e falam assim: eu tenho muita fé. Eu falo: ótimo, isso é um bom sinal. E me fala um pouquinho a respeito do quanto você conhece da Bíblia. Não, professor Adalto, eu tenho muita fé. Falo: tá, mas me fala então da Bíblia. O quanto que você conhece dela? Porque fé está baseada em alguma coisa. Você não tem fé na fé. Você tem fé em algo. Ou seja, você tem fé naquilo que Deus disse, naquilo que Ele falou. Deixa eu dar um exemplo que eu gosto de citar. Imagina que eu e você estivéssemos num avião,
lá nas alturas e de repente o piloto fala assim: pessoal, tenho 2 notícias para dar para vocês. Todo mundo fica, o que será, né? O piloto diz o seguinte: nós estamos com um pequeno probleminha técnico e esse avião vai cair. Rapaz, todo mundo fica apavorado. E de repente você chega e fala assim: já sei, Jesus disse para eu crer. Então você sai correndo, abre a porta do avião e pula lá de cima. E você, olha, eu tenho fé, eu sei que Jesus vai me mandar aqueles anjos espetaculares com aquelas asas cintilantes, vão me pegar antes que eu... Pum, e você cai e morre. Nós deveríamos dizer o quê? Que você não tinha fé? Não, porque isso não é fé. Não é, nunca foi. Fé é o seguinte: você está no avião, o piloto te dá essa notícia e de repente vem uma pessoa com paraquedas, fala assim: olha, está aqui um paraquedas, você pode pular que ele abre. Você fala: mas como que você sabe que ele abre? A pessoa fala: eu mesmo o dobrei. Pode pular porque ele vai abrir. Percebe? Baseado no que essa pessoa falou, daí você salta, puxa e o paraquedas abre. Percebe a diferença? Você creu no que essa pessoa disse. É como se Deus falasse para você ali, falou: olha, eu dobrei o paraquedas, pode pular porque ele vai abrir. Percebe? Então é algo assim fundamental para a gente poder entender como aquilo que nós cremos tem que ser verdadeiro. Ou seja, eu e você precisamos entender isso, estar cientes daquilo que nós cremos como verdade. Deixa eu colocar isso da seguinte forma. Olha o que foi dito pelo próprio Senhor Jesus quando na sua oração sacerdotal. Olha que coisa espetacular. Jesus disse assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Percebe? A Bíblia é a verdade. E hoje nós estamos vendo um ataque muito grande na Bíblia, porque pessoas têm uma dificuldade de crer que a Bíblia é a palavra de Deus. As pessoas dizem que geralmente a Bíblia contém a palavra de Deus. E essa ideia de conter a palavra de Deus dá permissão para escolher qual parte contém a palavra de Deus e qual parte não contém a palavra de Deus. No fundo, eu sei que é a palavra de Deus. Pelo que nós entendemos, desde o primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1, até o último versículo de Apocalipse, capítulo 22, tudo que está ali é a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. É exatamente o que Deus queria que eu e você soubéssemos. Por isso que tem uma pergunta agora que é também fascinante, que é onde eu gostaria de trabalhar um pouco mais com vocês, que é a seguinte: o que eu creio? Na verdade, o que nós cremos? Porque pessoas acreditam em muitas coisas. E, obviamente, num webinário como esse, seria impossível nós cobrirmos toda a gama de variações de coisas que os cristãos acreditam. Por isso, eu quero tratar com 2 específicas, onde nós vamos focar os argumentos principais a respeito daquilo que nós acreditamos. Os 2 são literalmente os seguintes: nós cremos na existência do Deus que se revelou, olha o detalhe, na existência do Deus que se revelou, e na criação de todas as coisas conforme Deus revelou. Muito importante esses 2 aspectos pelo seguinte: as pessoas têm dificuldade de entender que o Deus da Bíblia é um Deus muito diferente daquilo que eu e você conseguiríamos criar. Deixe-me colocar esse aspecto, falando a respeito da existência de Deus, da seguinte maneira. Sobre a existência de Deus, olha só, não é possível provar cientificamente a existência de Deus. Não tem como fazer isso. Como também não é possível provar cientificamente a inexistência de Deus. Em outras palavras, tanto a existência quanto a inexistência de Deus não podem ser comprovadas por meio da ciência. Ou seja, não existe uma maneira científica que eu consiga provar que Deus existe. Como também não existe uma maneira científica que eu consiga provar que Ele não existe. Talvez você esteja pensando o seguinte: mas o que isso significa? Isso significa que a existência ou não de Deus não é uma questão científica. Ou seja, nós não estamos tratando de ciência. Você pode ter 10 doutorados para provar que Deus não existe. Você não vai conseguir usar nenhum deles. Por quê?
porque não se prova cientificamente que Deus existe ou que Deus não existe. Percebe? Agora aí entra um aspecto que é muito importante, eu coloquei agora de pouco, que eu gostaria que nós avaliássemos, que é o seguinte: a pessoa de Deus. Ou seja, como que eu consigo defender a existência de Deus? Qualquer Deus? Não. O Deus que se revelou. O Deus que se revelou nas Escrituras. O Deus que se revelou na Bíblia. Por que isso é tão importante? Olha o que Deus fala a respeito dele se revelar. Isaías capítulo 65, verso 1 diz assim: Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não chamava pelo meu nome, eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Percebe que coisa espetacular? Deixa eu colocar para vocês como Paulo cita esse versículo no livro de Romanos. Ele está usando a Septuaginta, aquela versão do Antigo Testamento na língua grega. Olha que interessante o que Paulo diz. Isaías diz ousadamente: Fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Isso é lá em Romanos capítulo 10, verso 20. Percebe que coisa espetacular? O Deus da Bíblia, ele se revelou. Nós não criamos o Deus da Bíblia. Os judeus não imaginaram o que seria um Deus e daí desenvolveram uma teologia baseada nessa imaginação deles. Não foi assim. Jesus vai assim até um pouquinho mais nisso daí. Olha o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser, o quê? Olha o que está escrito lá. Revelar. Não é fascinante? Jesus deixou muito claro que o conhecimento de Deus só vem através de revelação. Ou seja, como que Deus teria se revelado então? Quais são as maneiras de Deus se revelar ao ser humano? Lembrem que nós estamos aprendendo a como ter argumentos lógicos, racionais, para que possamos conversar com as pessoas. O Deus que nós cremos, esse Deus que eu e você cremos, como que esse Deus teria se revelado a nós? Ou seja, de quais maneiras? Existem 3 maneiras específicas: através da natureza, através da palavra, que é a Bíblia, e através de Jesus Cristo. Através da palavra e através de Jesus, nós estamos tratando do conhecimento bíblico. Isso é muito importante. Agora, quando nós falamos a respeito da natureza, nós estamos falando do conhecimento científico. Existe uma diferença. É por isso que eu e você precisamos entender essa dinâmica de que algumas vezes eu vou ter que usar a revelação da natureza para conversar com as pessoas. Não adianta, muitas vezes você vai chegar com a Bíblia e sabe o que vai acontecer? As pessoas não vão te ouvir. Eles vão falar assim: eu não acredito na Bíblia. E aí, o que você faz? Você vai ficar todo aborrecido e falar assim: então você vai para o inferno mesmo, como já ouvi algumas pessoas falando. Não, não é por aí o caminho. Lembra logo no comecinho qual deve ser a nossa atitude? Uma atitude de apresentar a verdade, de falar para essas pessoas a respeito dessa verdade. E é isso que nós temos que fazer. Ou seja, eu e você precisamos urgentemente aprender a raciocinar dessa forma. Qual dessas maneiras de Deus ter se revelado, nós vamos começar com elas. Paulo, quando ele esteve lá em Atenas, no capítulo 17 de Atos, ele mostra como. Paulo pegou o Deus desconhecido, aquele altar que os atenienses tinham. Paulo falou assim: olha, é esse aqui que eu quero anunciar para vocês. Vocês não conhecem, mas eu o conheço. Percebe? Paulo, ele mergulhou dentro da cultura dos atenienses, daquela cidade cheia de conhecimento. Paulo achou logo ali como fazer o ponto de contato. É assim que funciona. Ou seja, quando nós falamos da natureza, existe um aspecto muito bonito. Deixa eu me colocar da seguinte forma. O livro de Romanos nos diz o seguinte, vai em Romanos capítulo 1, versos 19 e 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente,
sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Peraí, vamos pegar o texto aí, olha o detalhe que Paulo nos dá. Ele nos diz que os atributos invisíveis de Deus podem ser claramente vistos. Como que algo invisível pode ser claramente visto? Rapaz, não é algo assim interessante? Paulo diz como? Através do quê? Por meio das coisas criadas. Isso é algo fascinante. Por quê? Essa expressão coisas criadas na língua grega é a palavra poema. É uma palavra grega que deu origem a duas palavras na língua portuguesa. Coisas criadas. No grego, poema, da onde nós tiramos a palavra poema. Em outras palavras, o que eu e você estamos vendo nesse texto é Deus dizendo que a natureza é um poema que ele escreveu para que pessoas pudessem conhecer os seus atributos invisíveis. E aí o texto fala de dois deles espetaculares. Um deles está falando a respeito da sua natureza divina e o outro do seu eterno poder. Ou seja, o eterno poder de Deus, a gente percebe como as coisas funcionam, continuam funcionando. Principalmente, imagina só os naturalistas que dizem que o universo tem 13,8 bilhões de anos. Rapaz, a coisa está funcionando até agora. Precisa ser um poder praticamente eterno para manter tudo isso funcionando. Porque nós conhecemos as leis da física. Rapaz, é espetacular isso. Mas tem um outro aspecto aqui, que é conhecer a sua natureza divina. Nós vamos tratar disso daqui a pouquinho para perceber como que a natureza divina se manifesta na natureza. Mas Deus também usou algo muito bonito, que é através da sua palavra. Lá no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1, nos diz o seguinte, que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Ou seja, houve da parte de Deus o desejo de mostrar às pessoas, através de uma revelação específica sua, por meio de uma palavra escrita. E é fascinante porque nós vemos que todo esse material ficou ali. Ficou literalmente pronto para a gente poder ver e ler. Tanto é que eu e você lemos a Bíblia. Justamente são os pensamentos desse Deus que se revelou, que nós vamos tratar daqui a pouquinho a respeito disso. Mas ainda existe uma terceira maneira através da qual Deus se revelou, que é através da pessoa de Jesus. O verso 2 de Hebreus capítulo 1 nos fala sobre isso. Diz assim, olha, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ok, agora nós estamos vendo algo assim muito interessante. Deixa eu colocar da seguinte forma para você. Nós temos a pessoa de Jesus, nós temos a palavra e nós temos também a natureza. O que nós podemos aprender a respeito disso? Na verdade, como que Deus se revela então a nós? Primeiro, vamos dar uma olhadinha como que Deus se revela nas Escrituras. Dá uma olhadinha que coisa fascinante. Através da Bíblia, nós aprendemos sobre as suas promessas, a sua justiça, o seu caráter, os seus pensamentos, os seus juízos, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua verdade, o seu perdão, a sua soberania, a sua, literalmente, bondade, estou até perdido aqui, fidelidade, a sua justiça. Ou seja, todas essas características espetaculares que Deus tem. A Bíblia nos dá isso daí. A Bíblia mostra um Deus pessoal. A Bíblia mostra um Deus sábio em como resolver o problema da desobediência humana. Como resolver essa questão e continuar sendo justo. Quer ver? Uma das coisas que nós vimos aí é sobre a justiça de Deus. Deixa eu me colocar da seguinte maneira para você entender. Muitas pessoas têm dificuldade de entender por que Jesus teria que morrer. E como Deus poderia ser justo. Ou seja, como Deus pode ser justo com uma ofensa? Deixa eu colocar um exemplo bem prático. Imagina que você tenha sido assaltado
e o ladrão praticamente levou todo o teu dinheiro, teus cartões de crédito, ou seja, deixou você zerado, tá? Usou tudo isso aí, deixou uma dívida para você pagar, que é um negócio absurdo ainda. Só que o ladrão foi preso. Agora chega o dia do julgamento. Coisa espetacular. Então você vai falar, finalmente, agora justiça vai ser feita. O juiz chama o ladrão e diz, ô, senhor ladrão, o senhor fez muita coisa ruim, mas olha, eu estou te perdoando. Eu vou perdoar tudo, o senhor pode ir embora, tá perdoado, não vou nem te mandar para a cadeia. Rapaz, você, diante dessa situação, foi roubado, o que você diria para esse juiz? Quer dizer, o senhor juiz, peraí, que história é essa? Ei, esse homem aqui é um ladrão, ele me roubou. Como que o senhor pode ser justo perdoando esse cara? E agora? Percebe o que Deus fez? O que Deus fez foi mais ou menos assim. Percebe esse ladrão? O juiz diz o seguinte, senhor ladrão, o senhor realmente cometeu coisas horríveis. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar do meu dinheiro, vou dar para essa pessoa da qual você roubou, vou acertar todas as contas, tudo aquilo que ele perdeu e até mais, vou ressarci-lo de tudo com o meu dinheiro. O juiz vai lá, pega, faz um cheque, muito acima do valor de tudo aquilo que você perdeu por causa do roubo. E daí o juiz vira para o ladrão e diz o seguinte, agora você está perdoado. Você chamaria esse juiz de injusto? Não, porque a dívida foi paga. Percebe como que Deus precisou fazer, o que Deus fez para que nós pudéssemos ser justificados sem que Ele fosse injusto. É por isso que as outras religiões têm problema com isso. Ou seja, você oferece algumas coisas lá e ótimo, daí você está perdoado. Espera aí, como que a dívida foi paga? Ou não tem dívida para ser paga? Percebe? Ou seja, quando nós olhamos nas Escrituras, na Bíblia, nós aprendemos a respeito de como Deus, percebam o que eu estou falando, como o caráter de Deus, esses atributos maravilhosos que o Senhor Deus possui, são colocados claramente para que nós possamos vê-los, para que nós possamos entendê-los e compreendê-los, e até mesmo poder evangelizar as pessoas de uma forma coerente. Ou seja, usando, por exemplo, essa ideia da justificação que eu acabei de citar agora. Agora, deixa-me colocar algo para você pensar, que é muito legal. Que é o seguinte, o Deus apresentado pela Bíblia não pode ser o resultado da criatividade humana. Pessoal, deixa eu falar para vocês, olha, nós não somos tão inteligentes assim para criarmos o Deus que a Bíblia descreve. Rapaz, misericórdia, eu até brinco com as pessoas, já não tem como. O Deus da Bíblia vai muito além daquilo que eu e você poderíamos conceber. Por exemplo, eu acabei de falar a respeito de justiça, da justiça dele. Se a Bíblia não nos contasse como ele resolveu o problema de perdoar os pecados e continuar sendo justo, rapaz, a gente teria uma dificuldade muito grande de crer nesse Deus. Ou seja, um Deus que, ele perdoa pecado, mas ele é injusto. Se ele é injusto, quem garante que no final da história ele vai fazer justiça comigo? Percebe? Mas o Deus da Bíblia, ele diz que ele é justo. E ele mostra como a justiça dele funciona. Agora, deixa-me colocar de um aspecto geral, indo um pouquinho mais em direção aos nossos argumentos. Muitas pessoas, quando eu converso a respeito do Deus da Bíblia e tudo mais, elas têm a tendência de dizer o seguinte, eles falam assim, mas professor, o senhor me desculpa, mas o senhor me dizer que o senhor está certo, ou seja, só o Deus que o senhor crê está certo, ele é o Criador, os demais não. Por que lá na Índia, que tem 35 mil deuses catalogados, por que um deles não poderia ter sido o Criador de todas as coisas? Ou dentro das muitas culturas, por que eles não poderiam ser, um desses deuses ser o Criador? Existe uma razão para isso.
Deixe-me colocar de uma forma bem simples. O Deus da Bíblia é o Deus que se revela como uma triunidade divina. É aquilo que nós chamamos de trindade. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de entender isso e existe muita conversa indo para lá e para cá dizendo, não, mas a Bíblia diz que Deus é um só. E é verdade, Deus é um só. Só existe um único Deus. Mas esse único Deus se revela a nós em três pessoas. Eu não vou entrar nos detalhes aqui por questão de tempo, mas estuda o batismo de Jesus lá no Evangelho de Mateus, nos Evangelhos, que diz que Jesus estava sendo batizado por João Batista, desce sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba e ouve-se uma voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Olha, Jesus, esse Espírito Santo descendo, o Espírito Santo descendo sobre ele, desculpe, não esse, mas o Espírito Santo descendo sobre ele e o Pai falando. Pessoal, não tem como. São três distintos. As pessoas falam, mas é um Deus. Eu entendo que é um Deus. É por isso que a Bíblia nos leva a ver justamente isso. O Deus da Bíblia, ele é formado por Pai, que é Deus, o Filho, Jesus Cristo, que é Deus, e o Espírito Santo, que é Deus. Deixa eu pegar e ler o texto só para você ver. Vamos lá. Lá em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim, depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Dá uma olhadinha. Nós temos Jesus logo saindo da água, nós temos o Espírito de Deus e nós temos a voz vinda do céu. Ou seja, três pessoas, um Deus. Eu sei que muita gente tem dificuldade em entender isso, é por isso que eu sou muito grato a Deus. Eu fiz física e a matemática me ajudou muita coisa nisso daí. Perceba que nossas grandes descobertas nas áreas da ciência nada mais são do que aquelas coisas que Deus tinha prazer que nós soubéssemos. E parte da criação dele. Deixa eu dar um exemplo bem legal, que eu imagino que você vai gostar. Se eu lhe perguntasse, quantos triângulos você está vendo aqui? Bom, a resposta seria quantos? Um, certo? Fantástico. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse lado de baixo do triângulo sozinho, ele é triângulo? Não, sozinho ele não é triângulo, é um segmento de reta. E esse outro lado do triângulo sozinho, ele seria triângulo? Não, claro que não. Ele também seria um segmento de reta. E se nós pegássemos esse outro lado do triângulo sozinho, ele seria triângulo? Claro que não, ele é segmento de reta. Ou seja, quando você tem os três juntos, você tem três triângulos? Não, você tem um triângulo. A definição de triângulo é um objeto de três lados. Não existe triângulo de 4 lados, de 5 lados, de 2 lados, de um lado. Se for triângulo, tem 3 lados. Olha que coisa fascinante. Se for Deus, tem que ter 3 pessoas. Muita gente tem dificuldade de entender isso. É por isso que pessoas confundem o Deus da Bíblia com o politeísmo. Eles acham que são muitos deuses. Não, não são muitos deuses, são um Deus. Muitas pessoas chegam e falam assim, não, mas se é um Deus, então não pode ter várias pessoas. Claro que pode. Não somente pode, como o Deus da Bíblia se revelou mostrando que é assim. Ele é um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Ou seja, se nós quiséssemos olhar de uma forma bem específica, eu diria o seguinte, que a característica principal e única do Deus da Bíblia é essa, ser 3 em 1. Perceba, 3 em 1. Agora, por que essa é uma característica importante? Lembra que foi Deus quem a revelou para nós, senão nós não saberíamos, nós não teríamos a menor ideia, nós jamais conseguiríamos imaginar um Deus formado por 3 pessoas. Isso não é parte do nosso raciocínio. Ou seja, nós temos uma noção do que poderia ser. Por exemplo, uma família. Tem o pai, tem a mãe e os filhos. Mas é uma família? Sim, mas tem pessoas distintas. Todas elas fazem parte da família? Sim, todas elas fazem parte da família. Mas são pessoas distintas? São pessoas distintas. Percebe? Existem muitos exemplos que Deus criou, porque foi Ele quem estabeleceu a família, para que nós pudéssemos entender melhor
o que significa ser Deus. É por isso que o Romanos diz que a natureza divina pode ser claramente vista por meio das coisas criadas. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo para você bem simples aí, eu acho que você vai entender. Pare e pense a respeito do tempo. Olha que coisa fascinante. O tempo possui passado, presente e futuro. 3 em 1. O espaço, a mesma coisa. Altura, largura e profundidade. O espaço também é 3 em 1. Se nós pegarmos a matéria, a base da matéria, nós temos prótons, nêutrons e elétrons formando o átomo. 3 em 1. Se nós pegarmos, por exemplo, as cargas elétricas, nós temos a carga positiva, a neutra e a negativa. 3 em 1. Se nós pegarmos, por exemplo, os campos, nós temos o campo gravitacional, o campo elétrico, o campo magnético. 3 em 1 novamente. Se nós pegarmos a natureza de uma forma geral, nós temos tempo, espaço e matéria. 3 em 1. Pessoal da química, se você pega uma solução química, aí você tem ácida, neutra e básica. Que coisa espetacular. Se você pega no sangue, a matriz celular, nós temos as hemácias, temos os leucócitos e temos os trombócitos. Fantástico também. Se você pega a pele humana, que eu estava falando agora de pouco lá, nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme. 3 em 1 de novo. Se você pega a música, por exemplo, você tem melodia, harmonia e ritmo. Ou seja, 3 em 1. Por que a natureza é 3 em 1? Nós olhamos para todo lugar e você vê 3 em 1 na natureza. Por quê? Por que não é 1 em 1? Ou um montão, sei lá. Não, por que a natureza tem essa característica fundamental do 3 em 1? Você sabia que se o Deus da Bíblia não tivesse se revelado, eu e você estaríamos aqui perguntando por que a natureza tem essa característica 3 em 1? Mas não faz todo sentido, nós que conhecemos a Bíblia, conhecemos o Deus da Bíblia, você olha para a Bíblia e você fala, o Deus da Bíblia é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Lembra do triângulo que eu mostrei agora de pouco? E quer ver que detalhe interessante? Vou usar mais um pouquinho do triângulo. Se você pegar, por exemplo, dois lados do triângulo, você consegue discernir onde termina um lado e onde começa o outro? Ali na pontinha. Em nenhuma das 3 pontas você consegue definir onde um termina, onde o outro começa. Não é interessante? Percebe? Essas características são características muito bonitas para a gente poder entender, portanto, um pouquinho mais do Deus da Bíblia e termos argumentos. Percebe? Nós não vamos conseguir convencer as pessoas, mas nós podemos mostrar a elas que o Deus da Bíblia, que se revela como sendo um Deus em 3 pessoas, ele tem essa característica que também nós encontramos na natureza, ou seja, o 3 em 1 que a natureza possui. Deixa eu colocar de uma forma assim um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais, deixa eu colocar dessa forma. Olha que coisa fascinante quando nós começamos a olhar um pouquinho a parte da ciência aí, uma das áreas que mais me fascina no conhecimento científico são as leis da natureza. As leis científicas que nós chamamos, leis da física, por exemplo, são leis que mostram como esse universo funciona, como as coisas funcionam. Se eu derrubar uma coisinha aqui, ela cai. Por que ela cai? Ela cai se a luz estiver acesa, se a luz estiver apagada, cai aqui, cai lá na China também, cai na África, cai em qualquer lugar, cai. Percebe? São leis. Então, o nosso conhecimento dessas leis é algo fascinante. Dá uma olhadinha. Vamos ver o que nós podemos aprender. Primeiro, queria deixar bem claro que o que as leis da natureza nos ensinam é algo espetacular, porque as leis da natureza, essas leis científicas, possuem características peculiares. E sem essas leis científicas, a natureza não existiria. Não haveria natureza. Percebe? As coisas funcionam porque existem leis. Bom, vamos trabalhar isso aí. Vai ser bem legal. Eu poderia gastar muito tempo aqui, mas eu quero apenas usar... Lembrem-se que eu estou dando agora alguns argumentos. Lembra do 3 em 1? Deixa eu mostrar as leis da natureza, como essas leis da ciência mostram também esse aspecto da pessoa de Deus. Porque pessoas chegam para mim e falam assim, eu tenho muita dificuldade de aceitar esse Deus da Bíblia. Tem umas características ali, então vamos lá. Eu vou colocar algumas só para você poder ver e vamos ver o que acontece aí. Primeiro, deixa eu olhar com você essa característica fascinante que nós encontramos os atributos de Deus nessas leis científicas.
Veja só, as leis científicas baseiam-se em regularidades. É uma coisa interessante. Portanto, leis e regras não se autocriaram. Olha que interessante. Leis e regras não se criam. Ou seja, não foi a natureza que teria produzido as leis da natureza. Nem os cientistas. Nós não criamos essas leis. Nós literalmente, sabe o que nós fazemos? Nós descobrimos essas leis. Olha que coisa espetacular. Ou seja, a Bíblia nos ensina que o Deus da Bíblia, ele é o grande legislador. Ele é o que deu as leis, não só leis morais, cíveis, leis religiosas, como a Bíblia deixa claro que ele é quem estabeleceu as leis que regem todo esse universo. As leis que nós descobrimos, essas leis na ciência. Deixa eu colocar mais uma aqui. Pensa a respeito disso. As leis científicas não mudam, portanto, imutabilidade é algo real. Não é fascinante? Deus é imutável. Deixa eu dar mais uma aqui para você pensar. As leis científicas agem em todo lugar, portanto, onipresença é real. Deus é onipresente. Mais uma. As leis científicas atuam com a mesma intensidade em todo lugar. Portanto, onipotência é algo real. Não é fascinante? O Deus da Bíblia, ele é onipotente. Mais uma? Olha que coisa espetacular. As leis científicas atuam o tempo todo. Portanto, eternidade é algo real. Deus é eterno. Imagina se você acordasse hoje pela manhã, quer dizer, amanhã de manhã, e literalmente a gravidade não está funcionando. Rapaz! E as leis que nós conhecemos sobre eletricidade e magnetismo. O Sol parou de funcionar. E a lista vai. Ou seja, percebe como essas leis são fundamentais? Deixa eu dar mais uma para você poder avaliar aí. As leis científicas não podem ser vistas ou tocadas. Portanto, aquilo que é imaterial e invisível é também real. É interessante que o Deus da Bíblia, ele é imaterial e invisível, mas ele é real. As pessoas chegam para mim e falam assim, mas eu não consigo ver, não vejo Deus. Como é que você sabe que ele existe? Eu falei assim, você consegue pegar a gravidade? Você consegue abraçá-la, segurá-la? Você nem vê, mas você sabe que ela está lá. Olha que coisa interessante. Mais uma para você aí. As leis científicas são absolutas. Portanto, absolutos existem. Absolutos existem. E Deus é absoluto. Eu, uma vez, estava numa universidade, achei muito interessante uma pessoa criticando, falando assim, mas é um absurdo ouvir tudo isso. O senhor está dizendo que absolutos existem? Todos nós sabemos que absolutos não existem. Tudo é relativo. Perguntei a ele, o senhor tem certeza? Como é que alguém poderia ter certeza que absolutos não existem? É impossível isso. Porque você teria que estar absolutamente certo. Caso contrário, seria impossível você aceitar que absolutos não existem. Você pode falar assim, eu acho que absolutos não existem. Bom. Mas isso é apenas achômetro. Deixa eu colocar mais uma aí sobre as leis da natureza. As leis científicas nunca falham. Caso contrário, elas não seriam leis. Portanto, infalibilidade é algo real. O Deus da Bíblia diz que ele é infalível. As leis científicas também não são meras criações da mente humana. Elas são verdades descobertas. Portanto, verdade existe e não é relativa. E Deus é verdadeiro. Quando nós pensamos nisso, imagina essa característica específica das leis da natureza, ou das leis científicas. As leis científicas estão acima da existência do universo. Portanto, transcendência é real. Deus da Bíblia, ele é transcendente. Não é algo fantástico? Ou seja, que Deus da Bíblia é esse. O que seria isso? Olha só, precisamos parar e pensar.
Que Deus da Bíblia seria esse? Ele é transcendente. É algo fascinante quando nós pensamos a respeito da pessoa dele. Quero dar só mais algumas para você poder parar e pensar. Daí eu queria usar um argumento e daí nós já vamos caminhar para a reta final. Se eu pudesse colocar para você o seguinte, que as leis científicas mantêm seu domínio até mesmo as menores partículas da natureza, ou seja, nada escapa dessas leis. Portanto, imanência é real e Deus é imanente. Se você parar e pensar, as leis científicas são racionais. Portanto, existe uma racionalidade no universo que não é proveniente da natureza. A Bíblia nos informa que Deus é racional. As leis científicas são articuladas, expressas, comunicadas e compreendidas através da linguagem humana. Essas características são de personalidade. Portanto, a natureza possui um aspecto pessoal. Olha que coisa incrível. A natureza possui um aspecto pessoal. Como é que pode ser algo assim? Ou seja, deixa eu parar e pensar com você. Como que a natureza poderia ter esse aspecto pessoal? Porque Deus é pessoal. Porque Ele é um Deus pessoal, totalmente pessoal. Eu queria deixar mais a última delas aqui, só para você pensar, que é a seguinte. As leis científicas, ao serem descobertas, demonstram a existência daquilo que é incompreensível. Portanto, incompreensibilidade é algo normal. Percebe? O Deus da Bíblia fala que ele é um Deus também incompreensível. Ou seja, como que nós podemos trabalhar isso? Essa incompreensibilidade. Porque o Deus da Bíblia, ele é além disso. Pois bem, entrando na reta final aí, vocês percebem que as leis da natureza, elas possuem características que são as características que Deus, o Deus da Bíblia, possui. As mesmas características. Ou seja, aquele que criou as leis é exatamente o mesmo que mostra claramente como que essas leis refletem o seu caráter, a sua personalidade. Agora, eu mencionei para vocês, não é possível provar que Deus existe. Não tem como nós fazermos isso. Mas nós podemos demonstrar que as mesmas características do Deus da Bíblia, elas são encontradas também na natureza. Percebe? Eu volto logo no comecinho, quando eu estava dizendo para vocês que nós não estamos aqui para literalmente convencer as pessoas, mas para expor a verdade. O que eu estou dizendo é que as características que nós encontramos na natureza, esse 3 em 1 que a natureza possui, é a característica do Deus da Bíblia. É o que define a sua natureza divina. Quando nós olhamos para a natureza, 3 em 1 em todo lugar, o que isso quer dizer? Para que isso aponta? Quando nós pegamos as leis científicas, essas características que essas leis possuem, elas são as mesmas características que nós encontramos também no Deus da Bíblia. São as mesmas. Percebe? Existe uma correlação, ou seja, o que a Bíblia fala sobre a pessoa de Deus é exatamente aquilo que a natureza mostra como suas características. Aí é que entra o problema. Muitas pessoas nesse ponto falam assim, mas então Deus e a natureza são a mesma coisa. Não. Aí é que está o problema. Por quê? Porque nós percebemos que essas leis que estão na natureza não foram criadas pela natureza. Percebe a diferença? Ou seja, tem que ser algo de fora para poder criar essas coisas. Ou seja, para a gente poder entrar e discutir todo esse ponto, eu queria dar algo apenas para você poder parar e pensar, que é o seguinte. Nossa crença no Deus da Bíblia não é irracional.
repetir, a nossa crença no Deus da Bíblia não é irracional. Percebe? Porque muitas pessoas olham para o fato de crer em Deus como um salto no escuro. Não é isso que Deus propõe. Não é um salto no escuro. Nunca. O que Deus pede é que nós creiamos na revelação. Lembra como eu comecei falando a respeito da revelação da pessoa de Deus? Quem Ele é, a sua revelação, Ele se revelando a nós, Ele mostrando quem na verdade Ele é. Pois bem, reta final, vamos dar uma olhadinha. E como fica então o aspecto da criação? Ou seja, na criação de todas as coisas conforme Deus revelou. É muito importante nós entendermos esse aspecto. Nós estamos tratando, nesse caso, justamente sobre as origens. Lembra, eu coloquei que duas coisas que nós iríamos tratar. A primeira é sobre a existência de Deus, esse Deus que se revelou, e a segunda seria sobre as origens. Esse aspecto das origens é algo assim muito espetacular para a gente, por duas razões. Primeiro, nós temos algo que a Bíblia nos diz sobre elas. Deixa eu colocar da seguinte maneira. Quando nós vamos lá para Gênesis, capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Percebe, a Bíblia não começa com um trabalho longo, exaustivo, tentando provar a existência de Deus. Não. A Bíblia já começa com uma afirmação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você sabia que essa afirmação ela é irrefutável? As pessoas podem não gostar dela, mas é impossível ela ser refutada. Ou seja, que no princípio Deus teria criado os céus e a terra. Sabe por quê? Porque eu e você, nenhum cientista, nós não temos equipamento que nos permitiria voltar naquele momento onde todas as coisas teriam começado. Não tem como fazer isso. Tudo que eu e você podemos é tentar imaginar como teria sido. E Deus não imaginou. Ele literalmente nos disse como teria sido, como foi. Não como teria sido, mas como foi. Portanto, o que eu quero colocar para você, só para a gente poder andar mais um pouco aqui, lembra que nós estamos tratando de argumentos que são inteligentes. Falei para vocês do 3 em 1, o Deus da Bíblia, a mesma característica do Deus da Bíblia é a característica que a natureza possui. Falei que as características, os atributos que o Deus da Bíblia possui, que ele se revela a nós, são os atributos que nós encontramos nas leis científicas. Isso não significa que Deus é a natureza, não é isso, porque as leis da natureza não foram criadas pela natureza. Deus e a natureza são duas coisas distintas, são duas coisas separadas. Ele criou a natureza. Deixa eu dar um exemplo, porque talvez isso aí não tenha ficado muito claro. Eu queria deixar assim, sem sombra de dúvidas. O Deus da Bíblia, ele é eterno. Essa é uma característica dele. E para que nós soubéssemos o que significa ser eterno, olha só que coisa espetacular. Deus criou o tempo. Tendo criado o tempo, agora eu e você conseguimos entender o que significa ser eterno. Não é fascinante? Porque se Deus não tivesse criado o tempo, eu e você jamais teríamos condição de entender o que significa ser eterno. Não teria como. Mas o Deus da Bíblia, de uma forma espetacular, ele nos mostra isso através das coisas criadas. Para e pensa. Imagina se Deus não tivesse criado o tempo e ele chegasse para a gente e dissesse o seguinte: eu sempre existi. O que sempre significa se não existe tempo? E se Deus talvez chegasse e nos dissesse: eu nunca deixarei de existir? O que nunca significa se o tempo não tivesse sido criado? Percebe? Deus cria o tempo para que eu e você entendamos o que significa ser eterno. Aí as pessoas não conseguem raciocinar dessa maneira e começam a fazer perguntas assim: quando que Deus foi criado? Ou quando que Deus surgiu? Deus sempre existiu. O tempo é que foi criado, não Deus. As pessoas invertem. O tempo foi criado. Deus não teria sido criado.
Portanto, o que eu gostaria de apenas encerrar mostrando para vocês é o seguinte. É muito importante nós entendermos que a ciência estando devidamente estabelecida e a Bíblia sendo corretamente interpretada, elas nunca entrarão em contradição. Deixa-me colocar, eu coloquei isso daí porque muitas pessoas têm a tendência de dizer o seguinte: ah, mas então você está provando que a Bíblia é verdade. Não. O que eu quero mostrar, usando alguns argumentos, algumas evidências, é que o que a Bíblia nos diz e o que a ciência tem descoberto são a mesma coisa. Os dois falam a mesma coisa. Deixa eu dar um exemplo prático para nós entendermos. O livro de Gênesis, capítulo 1, no verso 2, diz assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que isso significa? Que no início, logo no início do universo, havia água. Essa é uma afirmação que a Bíblia faz. Água no início do universo. Olha que interessante. Se você parar e der uma olhadinha, nós vamos perceber algo espetacular sobre isso. Quer ver? Parece que deu uma travadinha ali. Espero que não tenha sido muita das piores, não. Tecnologia é assim mesmo. A gente vai trabalhando, vamos descobrindo aí como fazer a coisa certa. Olha que coisa fascinante. Então, a ciência descobriu que havia água no início do universo. Ok? Gênesis... desculpe-me. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Não somente a Bíblia afirma que havia água no início do universo, como a própria ciência descobriu que havia água no início do universo. Agora sim. Rapaz, não estou querendo mostrar o slide correto aí pra gente. Vou voltar lá. Segura as pontas um pouquinho. Tem que fazer a coisa funcionar. Que coisa, tecnologia, a gente briga com tecnologia aqui o dia inteiro. Então vamos lá. Agora sim. Água desde o início do universo. Olha que interessante essa descoberta. E foi no dia 10 de novembro de 2011, descobriram uma quantidade absurda de água. Se você olhar ali na parte vermelha, grifado em vermelho, diz assim, olha, é mais uma demonstração que a água encontra-se espalhada no universo, mesmo nas eras primordiais. Como é que é? Água no universo desde as eras primordiais. Rapaz, a coisa está bem interessante. Água, desde o início, isso é fascinante. Não somente isso, a ciência também, como eu disse, a ciência descobriu que havia água no início do universo e a Bíblia nos diz que havia água no início do universo. Uma outra coisa que é fascinante, que Deus diz assim, que ele criou 2 luzeiros, um para governar o dia, o maior, e outro para governar a noite. E Deus também fez as estrelas, ou seja, Deus criou os corpos celestes. Mas a Bíblia nos diz algo muito interessante, e agora eu vou usar alguns slides aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, que a Bíblia nos diz que Deus criou os corpos celestes maduros, completos, complexos e perfeitamente funcionais. E nós podemos observar isso através da luz vinda das galáxias. Deixe-me dar um exemplo. Se eu lhe perguntar se o Sol está brilhando agora, bom, se nós tivéssemos 2 observadores, um deles iria dizer, sim, o Sol está brilhando agora. O outro observador talvez dissesse, eu não sei. Ué, por que ele diria, eu não sei? E a resposta é simples. Porque a distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros e a velocidade da luz é cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que demoraria uns 8 minutos e quase 20 segundos para a luz chegar aqui. Em outras palavras, eu não estaria vendo como o Sol é, mas eu estaria vendo como ele teria sido alguns minutos atrás. Deixa eu colocar da seguinte forma. Vamos pegar essa senhora que vocês estão vendo aí, ela tem 62 anos de idade no ano 2020. Se nós pudéssemos voltar um pouco no tempo, como que nós a veríamos? Por exemplo, se nós voltássemos a 10 anos atrás, quando ela tinha 52 anos de idade, lá no ano de 2010. Ou se nós pudéssemos voltar um pouquinho mais,
20 anos atrás, lá no ano 2000, quando ela tinha 42 anos de idade. Ou se a gente pudesse voltar um pouquinho mais, a 30 anos atrás, quando ela tinha 32 anos de idade, lá em 1990. Ou se nós voltássemos um pouquinho mais ainda, há 40 anos atrás, quando ela tinha 22 anos, lá no ano de 1980. Rapaz, e se a gente voltar um pouquinho mais, voltássemos 50 anos atrás, lá no ano de 1970, quando ela tinha 12 anos. E se nós voltássemos um pouquinho mais, há 60 anos atrás, quando ela tinha 2 anos de idade, lá no ano de 1960. Percebe o que eu estou falando? Quando nós olhamos lá atrás, nós estamos vendo, quanto mais nós voltamos no passado, nós estamos vendo como as coisas eram no passado. E é fascinante porque no universo funciona da mesma maneira. Quer ver? Deixa eu colocar da seguinte forma. Imagina hoje, nós estamos aqui. O que aconteceria se nós começássemos a olhar no passado? Mais no passado, cada vez mais no passado. A resposta é, nós veríamos como o universo teria sido logo no início, não é? Não seria mais ou menos assim? E olha que coisa interessante para a gente, então. Ou seja, quando nós olhamos para o universo, nós não estamos vendo como ele é. Nós estamos vendo como ele teria sido no passado. E é por isso que eu posso observar como ele foi no passado. Deixa-me dar 2 propostas aqui. Nós temos aí a proposta dos naturalistas, seria algo mais ou menos assim. Vamos criar uma linha de tempo, tá? E se nós voltássemos a alguns milhões de anos atrás, nós estaríamos vendo como uma galáxia teria sido. Se nós voltássemos algumas centenas de milhões de anos atrás, nós estaríamos vendo como essa galáxia teria sido há centenas de milhões de anos atrás. E se voltássemos a alguns bilhões de anos atrás, nós praticamente estaríamos vendo a coisa logo no seu início. Agora, olha que interessante. Se o universo ele tivesse surgido espontaneamente, quanto mais no passado nós olhássemos, menos coisas completas, complexas nós estaríamos vendo. Por outro lado, se o universo foi criado completo, complexo e perfeitamente funcional, e nós começássemos a ir em direção ao passado, se nós estivéssemos vendo objetos que estão a milhões de anos-luz, nós estaríamos vendo objetos completos, complexos, perfeitamente funcionais. Se nós fôssemos a milhões de anos-luz, tá? Algumas centenas de milhões de anos-luz, nós estaríamos vendo objetos completos, complexos, perfeitamente funcionais. E se nós fôssemos a bilhões de anos-luz de distância, nós estaríamos vendo o quê? Objetos completos, complexos, perfeitamente funcionais. E quero dizer para você que é justamente isso o que nós temos visto. É algo muito interessante quando eu e você podemos olhar de volta o passado. Ou seja, o que nós poderíamos falar a respeito disso de uma forma bem reta, bem direta? É simples. Existem muitas coisas relacionadas com a ciência e as escrituras. A Bíblia afirma claramente que logo no início as galáxias, estrelas eram completas, complexas e perfeitamente funcionais. E é exatamente isso o que a ciência descobriu. Ou seja, tanto para mim quanto para você, essa questão específica da ciência, o seu papel, a sua função, é fundamental. Lembre-se de algo que eu quero enfatizar mais uma vez. Vou colocar aqui na tela para você poder ver. A ciência ela descobriu que as galáxias no início do universo eram galáxias massivas, ou seja, eram completas, complexas, perfeitamente funcionais. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: nunca use a ciência para provar a Bíblia. Percebe a diferença? Ou seja, eu não estou usando a ciência para provar a Bíblia. Eu estou, de novo, dizendo que tanto a ciência quanto a Bíblia falam exatamente a mesma coisa. E é isso que eu gostaria que ficasse bem claro para a gente. Daí vem um ponto que é fundamental para a gente, mais um ponto fundamental aqui, que é o seguinte: acima de tudo, deve haver honestidade. Ou seja, perguntas honestas merecem respostas honestas. Já dizia o Dr. Francis Schaeffer. Esse é um ponto que eu não sei como poderia colocar de forma mais clara. Pessoal,
Pergunta, se a pergunta for científica, a resposta tem que ser científica, não pode ser uma resposta teológica. Não pode, isso não faz sentido. Pergunta científica, resposta científica. Pergunta teológica, resposta teológica. Deixe-me colocar o porquê disso. Eu vou gastar alguns minutos aqui apenas tratando com vocês sobre os diferentes tipos de criacionismos. Nós temos o criacionismo científico, nós temos o criacionismo religioso, temos ainda o criacionismo bíblico, temos o design inteligente. Deixa-me colocar assim, muitas pessoas falam, isso aí é tudo igual. Não, não são iguais. Existem características específicas de cada um deles e eu gostaria assim de avaliar de uma forma bem importante. O criacionismo científico, a sua proposta principal é que o universo e a vida e a complexidade neles encontrada não teria vindo à existência espontaneamente. Como que nós sabemos isso? Porque existem leis da natureza, existem processos naturais. E por conhecermos esses processos naturais, essas leis da natureza, nós sabemos que o universo, a vida e a complexidade que neles existe não teria vindo à existência. Por exemplo, pense em um castelo de areia. Imagina um dia de manhã, você levanta, está andando lá na praia, logo cedinho, quando o sol está nascendo, e você vê esse castelo de areia maravilhoso esculpido lá na praia. Obviamente você não vai acreditar que isso aí foi resultado da maré, ou do vento, a chuva durante a noite, coisa assim, teria criado esse castelo de areia. Por quê? Ao longo do dia, o vento, a maré, e se chover, vai acabar com esse castelinho de areia. Ele não vai melhorar. Perceba que o castelo de areia possui uma complexidade. É algo assim espetacular. Agora, você acha que vento, chuva, maré iriam criar um outro castelo de areia ou iria criar mais algumas torres, mais algumas muralhas, algumas coisas assim? A resposta é não, nós sabemos disso. É por isso que nós podemos afirmar categoricamente que o universo e a vida foram criados, que a complexidade neles existente não é resultado de processos naturais e leis da natureza. Isso é o que o criacionismo científico propõe. Percebe? O criacionismo científico ele não está baseado em escritos religiosos, propostas religiosas. O criacionismo científico não tenta provar que Deus existe ou que a Bíblia é a verdade. Não, a proposta do criacionismo científico é simples, reta e direta. Processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida, nem a complexidade neles encontrada. Então, essa é uma maneira bem simples, bem reta, bem direta para nós entendermos o que é o criacionismo científico. E o criacionismo religioso? Bom, o criacionismo religioso tem uma variedade muito grande deles, são todas aquelas propostas mitológicas procurando assim explicar por que uma determinada divindade teria trazido à existência o universo, a vida e tudo que nós encontramos ao nosso redor. Percebe? Eu estou falando do ponto de vista específico de algo cuja proposta básica é mitológica. Ou seja, não tem absolutamente nada de científico no criacionismo religioso ou nos criacionismos religiosos. Por exemplo, você ao estudar um pouco desses criacionismos, talvez você vai se deparar com um deles, que é um criacionismo lá da China, criacionismo religioso, que diz o seguinte, que havia um certo deus Pangu e ele estava assim literalmente entediado por não ter nada o que fazer. Então ele achou melhor criar tudo aquilo que nós vemos hoje, deixa eu colocar dessa forma. Ou seja, criar a natureza, criar as galáxias e pessoas, um monte de gente por aí. Percebe? Por que tudo isso existe? Porque Pangu estava entediado. Ele queria ter alguma coisa para fazer. Esses são os criacionismos religiosos. Muitas pessoas falam assim, mas e o criacionismo bíblico? O criacionismo bíblico também não é um criacionismo religioso? Não. Deixa-me voltar um pouquinho então para explicar. O criacionismo científico, a característica principal dele é a pesquisa científica. Muita gente fala, pesquisa o quê? A Bíblia? Não.
nós pesquisamos se leis da natureza e processos naturais seriam capazes de produzir aquilo que nós observamos ao nosso redor, no universo, na vida e na complexidade neles encontrada. Até o presente momento, a resposta é não. Processos naturais e leis da natureza não teriam condição de ter feito todas essas coisas. Esse é o criacionismo científico. Criacionismo religioso. Qual é a proposta principal dele? São mitológicos. Ou seja, eles procuram explicar por que uma determinada divindade teria trazido à existência o universo, a vida e todas as demais coisas que existem ao redor. O criacionismo bíblico, ele não procura explicar por que Deus criou o mundo. Percebe a diferença? O que o criacionismo bíblico propõe é descrever o que Deus fez ao criar o mundo. É isso que Gênesis capítulos 1 e 2 nos ensinam. E muitas pessoas chegam para mim e falam assim, mas você não acredita que os dias foram literais? Não existe uma razão do porquê crer o contrário, que eles não teriam sido literais. Não faz sentido isso. Ou seja, por que Deus criou em 6 dias? É porque faltava a ele poder? É porque faltava a ele capacidade? Ou seja, foi na base de tentativa e erro, como alguns até mesmo já fizeram essa proposta. Não. A ênfase toda ali de Gênesis é mostrar de uma forma bem clara o que Deus, o Criador, queria que nós soubéssemos a respeito da sua criação. Por exemplo, você já percebeu como existe uma simetria? Olha só que legal. No primeiro dia, Deus cria a luz. No dia 4, ele cria o sol, a lua e as estrelas. No dia 2, Deus cria assim, o firmamento, ele faz a separação das águas, tá? E agora você tem atmosfera e água. No dia 5, Deus cria os animais que voam pela atmosfera e os animais aquáticos, a água. No dia 3, Deus faz aparecer a porção seca e cria a relva, as árvores e tudo mais. No dia 6, Deus cria os animais terrestres e seres humanos. Percebe que existe uma relação? O que Deus faz no dia 1 é preparar para aquilo que será criado no dia 4. Dia 1, Deus cria a luz. No dia 4, o sol, lua e as estrelas. Quando a gente pega aqui assim, no dia 2, essa separação que Deus faz, criando a atmosfera, agora, preparação para o que vem no dia 5. Animais que voam e animais que vivem na água. No dia 3, novamente, uma preparação para aquilo que vem no dia 6. Percebe? Existe um planejamento. Então, Gênesis está nos ensinando a como planejar, como trabalhar. Ou seja, Deus primeiro planejou, depois ele executou aquilo que ele havia planejado. Deus não saiu aí, criando coisas. Por exemplo, imagina, Deus cria um monte de peixe e não tem água. Ou Deus cria animais que voam e não tem atmosfera para eles voarem. Como é que Deus iria colocar as plantas se não tivesse trazido à existência a porção seca? Ou seja, só tivesse água. Percebe? Existe um planejamento, não somente isso, algo que é muito interessante quando nós olhamos de uma forma bem específica para Gênesis, é a estrutura fundamental que está ali. Olha que interessante. Cada dia da criação nos é dito o que Deus fez, para que serve, e daí Deus faz uma avaliação. A avaliação só não ocorre no segundo dia da criação. Dá uma olhadinha lá. Mas Deus pega, deixa eu usar um exemplo no primeiro dia. Deus cria a luz e ele faz separação entre luz e trevas. Ele chama a luz dia e as trevas noite. Percebe? Deus cria a luz e ele nos diz para que serve isso. Qual a função disso? E depois Deus faz uma avaliação. Ele diz assim, e viu Deus que era bom. Percebe que coisa espetacular? Deus simplesmente não falou assim, que legal, feito, próximo. Não, ele avalia aquilo que ele fez. Ele faz isso no dia 1º, no dia 2 ele nos diz o que ele fez, diz para que serve, mas não existe uma avaliação, não que não fosse bom, tá? Eu já explico por quê. No dia 3, de novo, ele cria, diz para que serve e faz uma avaliação. No dia
4, a mesma coisa. Ele cria, diz para que serve, no caso faz os luzeiros, o sol, a lua, as estrelas, e seriam para marcar dias, meses, anos, estações e coisas assim. Eu só estou dando um exemplo só para ficar mais claro. Ou seja, Deus cria, diz para que serve, e daí no final, e viu Deus que era bom. Mesma coisa no dia 5, com os animais que voam e os animais aquáticos, e a mesma coisa no dia 6. Quando Deus cria os animais terrestres e o ser humano. E depois ele diz que ele viu que tudo isso que ele tinha feito era muito bom. Olha que coisa espetacular. Esse é o padrão de qualidade que Deus quer que nós, seres humanos, tenhamos com a sua criação. Ou seja, tem o aspecto de planejamento, você planeja isso para depois fazer aquilo. Ou seja, você no primeiro constrói uma parede, depois você quebra na parede o buraco para colocar a porta. Desculpe. Não é assim que funciona. Você planeja antes. Você fala, ninguém faz isso. Rapaz, o que tem de gente fazendo parede bonitinha, já passa até o reboco e tudo mais, aí quebra para colocar o conduíte lá. Coloca antes de colocar o conduíte, antes de rebocar o negócio. Percebe? Deus está nos ensinando a trabalhar. Como viver de uma forma correta nesse mundo. Não somente isso, como trabalhar, mas como avaliar o trabalho que nós estamos fazendo. Percebe que Deus disse que era bom. Deus diz o seguinte, e ele viu que tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. Só para a gente poder terminar como isso funciona, isso é um padrão de qualidade, é como o ISO 9001-2000. Olha que coisa fantástica. O padrão de qualidade ISO, você descreve o processo, diz para que serve e avalia. Vai para o próximo passo. E vai assim até o final. Sabe o que acontece quando você chega lá no final? No final você faz uma avaliação geral da coisa. Ou seja, quando nós olhamos para a Bíblia, nós estamos encontrando o padrão ISO 9001-2000 na primeira página da Bíblia. Em outras palavras, a razão do criacionismo bíblico é para nos mostrar como funciona como funcionar nesse mundo que Deus criou. Percebe? Então, para a gente poder concluir, deixa eu colocar da seguinte forma. Quando nós falamos a respeito desses criacionismos todos, deixa eu colocar assim, vai ficar acho que ficaria um pouco mais fácil para a gente poder ver. Vamos pegar as diferenças. Imagina um círculo, nesse círculo estaria tudo aquilo que é o criacionismo científico, ou seja, estudo dos processos naturais, das leis da natureza e tudo mais. Fora desse círculo do criacionismo científico, existe o criacionismo religioso, que não tem nada a ver com ciência, somente mitos. Mas, junto com esse círculo, nós encontramos o criacionismo bíblico, ou seja, algumas coisas que o criacionismo bíblico fala são exatamente aquelas que o criacionismo científico também fala. Só que o criacionismo científico não diz que foi Deus. Ele diz que processos naturais e leis da natureza não teriam trazido à existência o universo e a vida, que é exatamente o que nós olhamos e vemos dentro do criacionismo bíblico, não é? O criacionismo bíblico não diz que as coisas surgiram espontaneamente. Ali nos é dito que Deus as criou. E você tem dentro de tudo isso aí o design inteligente. Então, o design inteligente é um pedaço dessa proposta do criacionismo científico, ou seja, é a busca por sinais de inteligência. Você percebe que um pedacinho do design inteligente coincide com aquilo que é o criacionismo bíblico, coincide também com aquilo que é o criacionismo científico. E deixa eu colocar também agora de uma forma bem específica aí a ideia da teoria da evolução. A teoria da evolução tem uns pedacinhos dela que ela fala exatamente a ideia do criacionismo bíblico, também a proposta do design inteligente e ainda o criacionismo científico. Por exemplo, a teoria da evolução fala de espécie ou espécies. Quando você olha o criacionismo bíblico, você vê Deus dizendo que ele criou os animais segundo as suas espécies, as plantas segundo as suas espécies e assim por diante. Quando você olha dentro do contexto de uma forma geral do design inteligente, você vai perceber que o design inteligente também trabalha com espécie, ou espécies, a mesma coisa com o criacionismo científico. Ou seja, existem algumas áreas que todos esses criacionismos falam de uma forma específica a mesma coisa. Pode ter interpretação um pouquinho diferente, porque se você pegar a palavra espécie e usar como
a, a biologia naturalista tem usado é bem diferente do contexto de espécie que a Bíblia usa. O conceito geral é o mesmo, mas a ideia específica é diferente. Pois bem, fazer um pequeno resuminho aí do que nós vimos desde o começo até aqui. Como que nós podemos defender a nossa fé de uma forma inteligente? Você se lembra? Logo no comecinho eu disse que nós vivemos num mundo que está totalmente confuso. Totalmente. É verdade para você, mas não é verdade para mim, ou é verdade para mim, não é verdade para você, é uma confusão toda. Então nós precisamos aprender um pouquinho a como defender a nossa fé. Eu até usei o termo apologética, para a gente ter uma noção do que seria isso, ou seja, é usar argumentos racionais, lógicos, para defender uma proposta. Mencionei a respeito do uso da razão, quando as pessoas dizem que todas as religiões são iguais, ou que Jesus teria sido apenas um grande mestre ou um homem muito inteligente. E daí eu comecei a tratar de duas coisas específicas: a importância de termos conhecimento, dominarmos essa área. Não estou dizendo que você precisa ser um doutor, mas precisa ter um conhecimento básico para saber como responder e ter uma atitude correta. Lembra? Só vou citar uma, ver se você ficou antenado. Por favor, não seja uma pessoa que se meta em briga o tempo todo. Não fica brigando. Seja gentil, seja manso, seja uma pessoa pronta, apta para ensinar. Agora, qual seria o nosso objetivo? Nosso objetivo seria a gente ganhar a causa? Não. Nosso objetivo é expor a verdade. E é por isso que é algo fundamental para nós. Expor a verdade. Agora, por que eu deveria, então, defender a verdade? Tratamos disso. Livro de Salmo, lembra? Removido dos fundamentos, o que poderá fazer o justo? Ou seja, eu e você dependemos disso. Deus nos colocou aqui para falarmos da verdade, falarmos a verdade, expormos a verdade. Não somente isso, o que é verdadeiro? O que você acredita como sendo verdadeiro? Não é o que está nas Escrituras, a Bíblia? É isso que nós aceitamos como verdade ou como verdadeiro. Ou seja, e afinal de contas, o que nós cremos? Muitas coisas, e o que eu procurei tratar aqui são apenas duas delas. O Deus que se revelou e o Deus que nos revelou como todas as coisas teriam vindo à existência. E o que eu procurei mostrar ao longo dessa caminhada é deixar bem claro duas coisas bem específicas, que são as seguintes. Nós não usamos a ciência para provar que a Bíblia é a verdade, ou que a Bíblia está correta. Não é isso. O que nós procuramos mostrar é que o que a Bíblia fala e o que a ciência tem descoberto naturalmente andam lado a lado. Você não precisa fazer força. Você não precisa tentar encaixar. Eu usei o exemplo, a Bíblia nos diz em Gênesis 1, verso 2, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No início do universo havia água, havia moléculas de água. Isso foi descoberto, moléculas de água no início do universo. A Bíblia nos diz de uma forma fascinante que Deus trouxe à existência as galáxias, ou seja, os corpos celestes, completos, complexos, perfeitamente funcionais. A ciência tem descoberto o quão massivo são os corpos celestes logo no início do universo, o que significa que eles já estão completos, complexos, perfeitamente funcionais. Percebe? A gente não precisa fazer força para encaixar os dois. Não, eles naturalmente se encaixam. Sabe por quê? E aí onde eu gostaria de terminar. Porque o autor da Bíblia, quem a escreveu, é o mesmo que compôs o poema chamado Natureza. Deus não iria dizer uma coisa na sua palavra e dizer uma outra coisa na natureza, sendo que ele é o autor de ambos. Não, ele não falaria isso. Ele diz exatamente a mesma coisa nos dois. É por isso que na Bíblia você encontra um Deus triuno e você encontra a natureza com a característica 3 em 1. É por isso que nós podemos olhar e estudar todas essas coisas e saber como defender a nossa fé de uma forma inteligente.
Seria impossível cobrir todas as opções, todas as possibilidades. Mas eu espero que realmente Deus possa usar isso que está sendo passado para que seja o começo de uma caminhada, onde nós vamos poder usar de uma forma inteligente, de uma forma racional, tudo aquilo que Deus nos tem dado. Eu queria encerrar colocando algo que é muito importante para você. Eu já mencionei isso. Acima de tudo, honestidade. Nós precisamos ser honestos. Se a pergunta é científica, a resposta deve ser científica. Se a pergunta for teológica, a resposta tem que ser teológica. Percebe? Não é difícil isso, mas nós precisamos estar preparados, como disse Pedro, para dar resposta à razão que há em nós. Isso é um pouquinho daquilo que nós podemos fazer. Meus queridos, olha, você não queira saber o quão animado eu estou para ver o que isso vai se tornar na sua vida. Tem se tornado na minha ao longo desses mais de 40 anos. Tem sido algo fascinante, sabe? Poder conhecer o Deus das Escrituras, conhecer a natureza e ser ensinado por Ele, a responder a quantidade de perguntas que são feitas com respeito à pessoa dele e com respeito às obras das suas mãos. Deixo para vocês só mais um pensamento que eu gostaria que você parasse e refletisse. Por que nós estamos defendendo a verdade? Deus precisa de defesa? Não. Meus queridos, nós estamos aqui como testemunhas. Testemunha não é juiz, não é advogado. A testemunha apenas fala daquilo que tem visto e ouvido. Faça isso. Fale das coisas que você tem visto e das coisas que você tem ouvido. Mais uma vez, Deus abençoe. Isso é só o comecinho de uma caminhada. Aqui é o professor Adalto Lourenço. Um forte abraço para vocês e nos vemos talvez num desses outros webinários aí da vida. Um abraço. Até mais. Olá pessoal, muito boa noite. Prazer estar com vocês, principalmente para tratar desse tema que é um tema extremamente relevante. Preparado para defender o que creio. Nem todas as pessoas estão preparadas para isso. Eu imagino que você esteja ciente. Porque nós vivemos num mundo assim totalmente confuso. Totalmente. Nós vivemos um mundo de verdades relativas. É aquela ideia, o que é verdade para você não é para mim. E é nesse contexto que muitos cristãos geralmente não estão preparados para defender a sua fé. Deixa-me colocar que, de uma maneira geral, poderia até colocar assim, sendo um pouco mais ousado, dizer que frequentemente as pessoas acabam caindo, os cristãos acabam caindo, nós cristãos acabamos caindo em contradições. E algo que é muito importante, que é a não contradição, fundamenta-se na integridade da pessoa de Deus, da natureza